Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 3. Faremos a leitura do versículo 1 a 12, sendo que o texto da pregação são os versículos 3 a 8. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Agora o texto da pregação, versículo 3 a 8. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de seres, de aves, de répteis, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos Tua misericórdia, agora que vamos ouvir a exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que a ouçamos com temor, não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor. Dai-nos ouvidos atentos, coração manso, submisso, e que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra em nós. Ajuda aquele que vai falar para que faça com fidelidade, buscando a Tua glória e falando a Tua palavra com zelo, com clareza, no poder do Espírito Santo. Oramos e pedimos tudo isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, vivemos em um país de maioria cristã. Há muitas igrejas, muitos pseudo-pastores, muitos cantores e influenciadores digitais evangélicos, muitos eventos, muito comércio, muitas doutrinas e práticas das mais estranhas. Mas aonde está o fruto do evangelho no Brasil? Onde está o impacto do evangelho na sociedade, já que somos uma parcela tão significativa? Diante de tantas vozes, diante de tantas propagandas,
diante de tantas pessoas que se confessam cristãs, como é que podemos reconhecer um verdadeiro cristão? Será que um verdadeiro cristão tem algumas marcas claras, evidentes em sua vida? Como é que podemos examinar a nós mesmos sobre essa questão? Como nós já observamos anteriormente, no capítulo 1, versículos 26 e 27 dessa carta, Tiago nos apresentou 3 áreas nas quais o Evangelho revela os seus frutos. E não devemos considerar isso como um assunto secundário, de fato é primário. 3 áreas nas quais o Evangelho revela o seu fruto. E conforme o versículo 26 e 27 do capítulo 1, a primeira é a capacidade de controlar a língua. Então, veja, não tem a ver com jejuns, com noites de vigília, com falar em outras línguas, não tem a ver com ler muitos livros reformados, publicar coisas na internet, não tem a ver nada disso. A primeira capacidade a primeira marca, o fruto do Evangelho, é a capacidade de controlar a língua. A segunda é a maneira como nós cuidamos das pessoas que têm necessidade. Vimos sobre isso no decorrer das últimas semanas. E a terceira é a nossa resistência ao mundanismo. Se Deus permitir, veremos isso alguns domingos à frente. É óbvio que esses não são os únicos frutos do Evangelho. O Evangelho produz muito mais frutos. Mas se o Espírito Santo colocou esses 3 nessa carta, devemos entender, são frutos importantes, através dos quais podemos começar avaliando a nossa própria vida. São tão importantes que depois de mencioná-los no capítulo 1, versículos 26 e 27, Tiago abre a caixa e começa a falar sobre eles, sobre cada um deles. Ele diz que se essas evidências não estão na vida de uma pessoa, ela não deve concluir que está salva. Se falta a evidência da graça, possivelmente falta a própria graça. A ausência de tais frutos, na linguagem de Tiago, indica que a religião dessa pessoa é inútil, não é verdadeira. A religião verdadeira inclui essas 3 coisas. E desde o último domingo estamos observando a primeira dessas evidências, já olhamos para a segunda, em domingos anteriores, a primeira das evidências de Tiago 1, 26 e 27, e aprendemos então sobre que a nossa maneira de falar revela algo a respeito do nosso coração. E uma vez que todos nós somos pecadores, todos nós, diz Tiago, tropeçamos no falar. Então todos nós precisamos da graça de Deus nessa área da vida. Por isso Tiago começou o capítulo de número 3, ensinando que aqueles que ensinam na igreja, cujas palavras têm um grande impacto sobre o povo de Deus, eles devem lembrar que têm uma grande responsabilidade, que terão de prestar contas daquilo que falam. O juízo sobre os mestres será mais rigoroso, diz Tiago. Por isso, ele diz também, ninguém deve buscar esta responsabilidade por si mesmo. Deve esperar que Deus o chame. Mas olhando para os versículos seguintes, que é os que nós lemos hoje, percebemos que este assunto não é só para pastores, presbíteros e diáconos e qualquer outra pessoa que ensine na igreja. De fato, se você deseja cultivar uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida piedosa, tem uma coisa com a qual você deve se preocupar extremamente: a sua língua. Por isso, você precisa estar ciente do poder da sua língua, e esse é justamente o assunto desenvolvido por Tiago no texto da pregação dessa manhã, do versículo de número 3 ao versículo de número 8, sobre o poder da língua. Então, por isso,
eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: o poder destrutivo e incontrolável da língua. O poder destrutível e incontrolável da língua. E nós veremos 3 coisas que o nosso texto fala sobre a língua. O texto diz que a língua é poderosa. Também diz que a língua é destrutiva. E também diz que a língua é incontrolável. E nós vamos observar essas 3 coisas. Primeiro, o texto diz que a língua é poderosa. Vamos ler mais uma vez o capítulo 3, o versículo 3 até o 5a. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Parte A do versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. A primeira coisa que nós devemos ter em mente ao olhar para esse texto é que Tiago, ao falar da língua, ele está usando uma palavra para se referir à nossa capacidade de falar. E depois devemos também observar que, para mostrar que mesmo sendo um órgão pequeno em nosso corpo, a língua tem grande poder, Tiago faz uso de 2 imagens. A primeira imagem refere-se ao freio que se coloca na boca dos cavalos. Por meio do freio que se coloca na boca do cavalo, um cavaleiro habilidoso consegue controlar não só a boca, mas o animal inteiro. Ele pode dirigi-lo para a direita ou para a esquerda, ou dar a rédea para que ele corra mais rápido, segurar a rédea para que ele vá devagar ou pare. A segunda imagem refere-se a um navio. Devemos ter em mente os navios do tempo do Novo Testamento. Navios movidos à vela, segundo o impulso do vento, e navios que eram levados a remo. Mas um grande navio, diz Tiago, mesmo enfrentando as agitações do mar, do vento, esse grande navio é controlado pelo leme. Então, um bom piloto, um bom timoneiro, é capaz de guiar o navio para onde ele queira. Então, observe que nos 2 casos, nós temos algo pequeno, o freio e o leme, que tem poder sobre algo maior, o cavalo e o navio. No entanto, nos 2 casos, isso é importante observar, se requer alguém habilidoso para controlar a direção. Então, essas 2 imagens que Tiago nos apresenta, elas não são negativas. O freio no cavalo é uma coisa boa, o leme no navio é uma coisa boa. Mas Tiago quer mostrar que a língua, embora desproporcionalmente pequena, ela tem uma grande influência sobre nós como pessoas. O que nós falamos, a maneira como usamos a nossa língua tem um impacto em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E todos nós sabemos disso. Impacto positivo ou impacto negativo. Sempre tem. Poderíamos pensar aqui, por exemplo, sobre os discursos dos grandes líderes, como eles movimentaram pessoas para realizarem alguma coisa.
sobre como eles exerceram sua influência, mas não precisamos ir tão longe para provar que a língua é desproporcionalmente influente. O começo do capítulo 3 fala dos mestres na igreja e contém uma advertência, justamente por causa da influência de suas palavras. Se as palavras dos mestres não são palavras sadias, então a influência também será uma influência doentia e negativa. Então, não tenham dúvidas. No inferno, haverá muitas pessoas que reclamarão das palavras de seus pastores, das falsas doutrinas, falso pastoreio que seus pastores falaram. Também podemos mencionar que as palavras do marido têm grande influência sobre a sua esposa, que as palavras dos pais têm grande influência sobre seus filhos. E muitos outros exemplos poderiam ser fornecidos. O fato é que, mesmo sendo pequena, a língua tem grande influência. Mas observem que na parte A do versículo 5, Tiago torna explícita essa comparação. Ele novamente contrasta o pequeno tamanho da língua com os atos dos quais ela se orgulha. Como o cavalo guiado por um freio na boca e o navio controlado por um pequeno leme na popa, a pequena língua pode manobrar a pessoa inteira. Isso é a lição. A pequena língua pode manobrar a pessoa inteira. De forma orgulhosa, a língua reivindica sobre a pessoa, o poder sobre a pessoa inteira, sobre toda a nossa vida. Agora, já observamos, não é o freio que dirige o cavalo, mas o cavaleiro. Não é o leme que dirige o navio, mas quem está no leme, o timoneiro, o capitão. O ponto de Tiago é que as pessoas devem controlar suas línguas e não deixar que suas línguas a controlem. Esse é um ponto curioso, porque parece até impossível. Como minha língua vai me controlar? Mas, de fato, difícil de ver em nós, fácil de enxergar nos outros. Porque, por vezes, dizemos, olha, perdeu o controle, está falando um monte de besteira. Parece que a língua tomou do controle sobre essa pessoa. Dessa forma, Tiago deseja nos ensinar que, levando em conta o poder e a influência da língua sobre toda a nossa vida, então este é um assunto seríssimo, de grande importância para aqueles que desejam viver de maneira santa. O controle da língua leva a um controle mestre sobre nossa vida e sobre nós mesmos. Portanto, se desejamos crescer em santidade, esta é uma área que não podemos deixar de fora. Precisamos da graça e da sabedoria que só Deus pode nos dar para aprender a controlar a língua. Então, vemos, primeiro ponto, a língua é poderosa. Agora, esse poder se une a uma outra coisa. O segundo ponto é que a língua é destrutiva. E agora podemos juntar as duas expressões. A língua é poderosamente destrutiva. Veja versículo 5b e versículo 6. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Temos aqui novas imagens através das quais Tiago deseja ilustrar as tendências destrutivas da língua.
A parte B do versículo 5, ele fala sobre a língua como uma pequena fagulha. E ele diz, olha, veja como uma pequena fagulha é capaz de destruir uma floresta inteira. Então, a imagem de Tiago é a imagem de uma coisa pequena, mas de enorme poder destrutivo. E no versículo 6, ao dizer que a língua é fogo, Tiago quer mostrar que a língua tem mesmo o poder e o efeito destrutivo. Uma pessoa, por exemplo, que vai ao campo acampar, monta sua barraca e diz, bom, vamos fazer uma fogueira. Existe uma técnica para isso. Porque senão a pessoa estando, ainda mais essa época do ano, essa semana recebemos um alerta em nossos celulares sobre isso. Então, se a pessoa não toma cuidado, ela acende um negócio pequeno para uso pessoal e daqui a pouco toda uma floresta está pegando fogo. Tiago nos mostra que uma fogueira pode destruir a floresta inteira. E da mesma forma, ele quer então que nós estejamos cientes que a nossa língua tem um poder destrutivo. Você não deve ignorar isso. Você não deve colocar esse pensamento como só a língua dos outros tem poder destrutivo. A sua, a minha, tem poder destrutivo. Pode causar danos. Então, se você vai a uma floresta e você vai lidar com fogo, e você olha ao seu redor a um monte de mato seco, você brinca com o fogo? Você faz uma fogueira como uma pessoa desavisada que não está nem aí para o efeito do que está fazendo? Se você tem um pouco de juízo, você dirá, seguirei todas as normas de segurança para não colocar fogo na floresta. Farei a fogueira de acordo com essas normas. Para detectar o poder destrutivo da língua, Tiago então nos diz algo que, de certa forma, é assustador. Veja em sua Bíblia. Ele diz que a língua é mundo de iniquidade. Em outras palavras, em nosso corpo, a língua representa a iniquidade. A língua representa o pecado. A língua representa a transgressão contra a lei de Deus. É como se a língua fosse a personificação da natureza pecaminosa. É como se Tiago dissesse, você quer dar uma olhada numa coisa invisível, a natureza pecaminosa? Olhe para o que a pessoa está falando. A língua é mundo de iniquidade. E ainda no versículo 6, ele mostra as extensões dos danos que a língua causa. Ele diz que ela continuamente corrompe ou contamina a pessoa que fala mal. Não é que ela tem um efeito para fora, ela tem um efeito para fora e um efeito para dentro. Por exemplo, mentir ou fofocar prejudica não somente a outra pessoa, mas também prejudica, corrompe a própria pessoa que mente e fofoca. Usar a língua de uma maneira pecaminosa põe, então, na linguagem de Tiago, a nossa vida em um processo de autodestruição. No desejo de destruir outros com a nossa língua, nós acabamos por destruir a nós mesmos. É o que Tiago está dizendo. Ainda sobre a extensão do poder destrutivo da língua, Tiago diz que ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ou seja, a língua com seu poder destrutivo causa estragos e corrompe a vida inteira, desde o nascimento até a morte.
o poder terrível da língua marcado na vida do ser humano. Além disso, Tiago diz outra coisa que nos apavora. Ela é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E duas interpretações principais são sugeridas para essa expressão. Essas palavras visam indicar a origem do fogo, é uma interpretação. Neste caso, ser controlado pela língua equivale a ser controlado pelo inferno. Essa seria uma das correntes de interpretação. A língua aqui, a ideia do inferno aqui é a origem desse fogo. Outra interpretação é de que temos aqui não a origem, mas o resultado. Neste caso, significa que a língua tem controle sobre a vida de alguém. Esse fogo é um fogo destrutivo e levará essa pessoa para o fogo final, o fogo do inferno. Irmãos, embora a nossa língua possa ser usada para encorajamento, instrução e de outras formas positivas, ela também pode ser usada para causar dano. E depois da queda, nossa língua tornou-se destrutiva, extremamente destrutiva. Nossas palavras podem acabar com a reputação de uma pessoa. Marido, esposa, suas palavras podem destruir o seu casamento. As palavras podem perturbar uma família. As palavras podem acabar com um negócio. As palavras podem desanimar um oficial da igreja. As palavras podem dividir uma congregação. Poder destrutivo. Nossas palavras podem ter consequências por toda uma vida. E podem ter consequências eternas. Portanto, devemos nos perguntar se estamos cientes do poder destrutivo de nossa língua e se nós desejamos ter ou mantê-la sob controle. Estamos cientes do poder destrutivo? Desejamos manter a língua sob controle? Mas então surge uma pergunta. A língua pode ser controlada? Isso nos leva ao nosso último ponto, versículos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O versículo 7, Tiago está mencionando várias categorias de animais, feras, aves, répteis e seres marinhos. E Tiago nos diz que os seres humanos são capazes de dominar todo tipo de animal. Se você já viu em um documentário, foi ou viu de alguma forma um circo, talvez você tenha visto leões dominados pelo homem. Ou viu baleias, golfinhos dominados pelo homem. Aves dominadas pelos homens. Os homens podem dominar as feras, os animais. Mas Tiago diz, os seres humanos não podem dominar a própria língua. Não podem. Não há como uma pessoa controlar a sua própria língua. Então, juntamos essas três coisas,
O poder destrutivo da língua é um poder incontrolável. E esse poder destrutivo incontrolável é uma evidência contínua, inevitável, clara, do poder do pecado. Eu espero que vocês, ao ouvirem a palavra língua, não se esqueçam que ela está conectada ao coração. Então, veja o que Tiago diz agora. Ele diz que a língua é mal incontido, incontrolável. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero, veneno que mata. Então, assim, Tiago deixa claro, a língua é incontrolável. Incontrolável transmite aqui em nosso texto a ideia de algo que pode atacar a qualquer momento. Essa é a ideia. Um organismo desordenado e imprevisível. Você sabe disso. Você acorda pela manhã, sua esposa está fazendo café e você diz: bom dia, meu amor, com toda a gentileza do mundo. Mas daqui a pouco você vai no seu celular, você olha o seu cartão de crédito, viu que uma compra que você não tinha autorizado foi feita. A mesma língua que disse bom dia, meu amor, pode agora vir com violência. Ela é incontrolável e imprevisível. Crianças, imagine que vocês fossem na casa de alguém e alguém dissesse: olha, tem esse cachorro pitbull aqui, mas fique tranquilo, ele não morde ninguém. Via de regra, ele não morde ninguém. De vez em quando, ele dá um surto e aí ele morde. Você brincaria nesse quintal tranquilamente, sabendo que é imprevisível se o pitbull morderá ou não você? Você vai dizer: não, muito obrigado, eu quero ficar longe desse quintal, deixa eu brincar dentro da casa, eu não vou me submeter a uma situação em que tem algo imprevisível, incontrolável. Pois essa é a imagem da nossa língua. Ela pode, por um momento, parecer uma coisa dócil, amável, mas, de repente, a fúria do pitbull aparece. A língua está carregada de veneno mortal que destrói, como vimos, o próximo e destrói a nós mesmos. E quando lemos sobre esse veneno mortal ligado à nossa língua, se você pode lembrar das vezes que você estudou sobre depravação total, você teve que lidar com isso. Vamos a Romanos, capítulo de número 3. Vamos ler os versículos 9 a 12. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora, o que Paulo apresenta para provar sua declaração de que não há nenhum justo sequer? Versículos seguintes. A garganta deles é sepulcro aberto.
Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Qual é o primeiro sinal da impiedade? A forma de falar. É isso que o apóstolo mostra. Então, aqui está o ponto. A língua é poderosamente destrutiva e perigosamente incontrolável. Mas o problema não é externo. Não é um problema do órgão em si. Não é um problema físico. Não podemos encontrar, então, em nós o poder para controlar a língua. Porque, como disse Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Portanto, a língua é, humanamente falando, incontrolável. E por isso, nós temos que recorrer a uma ajuda fora de nós mesmos. Para dominar a língua, nós precisamos de algo fora de nós. Precisamos da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não podemos controlar a língua à parte de Cristo Jesus. Se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, então você deve lembrar, Cristo morreu pelos seus pecados. Entre os pecados pelos quais Cristo morreu por você estão os pecados da língua. Ele morreu por causa de suas mentiras, de suas fofocas, dos seus enganos, de seus insultos, de suas blasfêmias, de suas murmurações e toda sorte de pecados que nós cometemos com a nossa língua. Cristo morreu por isso. Cristo morreu para redimir a sua língua. Mas ainda estamos numa luta que precisa ser travada. Portanto, nós devemos nos perguntar se eu sou salvo em Cristo, se Cristo redimiu minha língua, se Cristo perdoou meus pecados. Há evidências de um processo de santificação no que concerne ao uso da língua. Como anda a minha comunicação em meus relacionamentos? Os maridos devem perguntar: o que a minha maneira de falar à minha esposa revela sobre o estado do meu coração? Minha esposa pode ver em minhas palavras o amor e o cuidado de Cristo Jesus? Esposas, o que o seu marido ouve de você? Apenas reclamações, fofocas, mentiras? Ou ele pode perceber a graça de Deus no seu falar? Pais, seus filhos podem conhecer mais da graça de Deus por meio das suas palavras? Na igreja de Cristo, as nossas palavras mostram unidade, comunhão, amor, serviço. E eu tenho uma pergunta para vocês. E diante do Senhor, e lembrem-se, eu darei conta do que eu falo. Mas diante do Senhor e com toda sinceridade, eu insto com vocês que examinem o seu coração e respondam as seguintes perguntas que vos farei. Respondam a si mesmos. O que suas palavras estão promovendo nessa congregação? Se a saúde dessa congregação dependesse do que você anda falando, como seria a saúde dessa congregação? Veja, se você comenta os pecados de terceiros
e não tem coragem de tratar com ninguém. Corajoso ou corajosa na fofoca e medroso, passiva no tratar amorosamente o pecado do irmão. Se você comenta os pecados de terceiros sem nunca tratá-los, se você tem sempre uma queixa, sempre uma reclamação, você vê uma coisa, você pode ver talvez a falta do papel higiênico, em vez de dizer, bom, como eu posso servir meus irmãos? Vou procurar e colocar no lugar. Você talvez procure quem fez a limpeza essa semana que não colocou o papel. E comenta com terceiros. Queixas. Se a sua língua queima com as chamas do inferno para provocar fofocas contra seus irmãos, críticas contra os oficiais da igreja, se você faz isso, qual é o futuro da igreja? Entendem, meus irmãos? Quando fazemos isso, não estamos construindo. A fofoca, a crítica, a reclamação, a murmuração, todos esses pecados são destrutivos. O fósforo desse fogo foi aceso no inferno. Então, veja, como dissemos, é fogo autodestrutivo. Por assim dizer, você coloca fogo na casa com você dentro. Por exemplo, se você tem alguma dificuldade com algum assunto, é justo que você procure os oficiais da igreja e diga, olha, esse assunto aqui eu não estou entendendo, porque isso. Procure razões, entendimento, se deixe pastorear. Mas se nós cultivarmos um sentimento de desconfiança, em que vocês não confiam nos oficiais, não falam aos oficiais, mas criticam pelas costas, pode ser que amanhã não haverá oficiais. E não haverá igreja mais aqui em Campinas. Vocês sabem. E Deus é testemunha que nunca pensei que isso iria de fato acontecer. Mas eu trabalhei na plantação da Igreja Reformada em Paulista. Ela se tornou fisicamente e numericamente uma congregação como eu vejo vocês aqui agora. E eu dizia a eles, meus irmãos, cuidado. Deus pode remover o castiçal dele do meio de vocês. E eles não atentaram. Eu vim plantar a igreja em São Paulo. A igreja chamou um pastor, ele não aceitou. Chamou outro pastor, ele não aceitou. Veio o Covid. E hoje não tem mais nenhuma igreja em Paulista. Então não pense que a igreja de Campinas automaticamente se tornará alguma coisa. Tudo pode mudar tão rapidamente que você nem vai se dar conta. E você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer, bom, aquela igreja era tão cheia de problemas, tão cheia de defeitos, mas e agora? Eu vou para onde? Então, muitas vezes nós estamos dando tiro no nosso próprio pé, levantando labaredas dentro da nossa própria casa. Devemos tratar as coisas como crentes, não como ímpios. Ímpios fofocam, ímpios falam mal pelas costas, ímpios criticam e nunca falam para a pessoa. Seja crente. Tem problemas? Fale. Fale com humildade, fale com sinceridade. E se você falar com humildade e sinceridade, ore para que os oficiais também ouçam com sinceridade e humildade. Mas se nós seguirmos o caminho da desconfiança, o caminho da desconstrução, esse púlpito ficará vazio e vocês lamentarão. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo nessa manhã nos exorta sobre esse perigo destrutivo e aterrador da língua.
Então, o que devemos fazer? Se você quer levar a sério a sua santificação, se você deseja viver de acordo com a verdadeira religião, como diz Tiago, vocês e eu, todos nós, precisamos refrear a nossa língua. Para usar a imagem de Tiago, nós devemos deixar as rédeas da nossa língua sob o controle da graça. Devemos deixar o leme sob o controle do Supremo Capitão, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando ouvimos que a língua é tão poderosa, tão destrutiva, tão incontrolável, agora também devemos ouvir a mensagem do Evangelho. Cristo é mais poderoso do que o poder nefasto de todas as nossas línguas. Cristo é mais poderoso. O poder dele não é um poder destrutivo, mas um poder restaurador. E ao fazer-nos novas criaturas, ele nos deu um novo coração para que nós tenhamos uma nova língua. Então podemos jogar fora o jeito sujo de falar do velho homem e abraçar o jeito certo de falar do novo homem. Então, Tiago diz: nenhum homem pode controlar a sua própria língua. Mas por causa daquele que foi capaz de controlar a sua própria língua, o Senhor Jesus Cristo, recebemos a graça para controlar a nossa língua. Então devemos entender as palavras de Tiago: nenhum homem sem Cristo é capaz de controlar a sua língua. Mas em Cristo, o poder do Espírito Santo nos é dado para controlar a nossa língua. Então, em Cristo podemos obter o poder, a sabedoria, a graça para controlar a língua. Então, a nossa oração de todos os dias deve ser: Senhor, concede-me graça, de modo que as minhas palavras transmitam graça a quem me ouve. Que em vez de eu falar contra o próximo, eu fale ao próximo para instruí-lo e admoestá-lo em amor. Que em vez de criticar e murmurar, que eu fale ao Senhor em favor dessas pessoas. E que ao ouvir as minhas palavras, os homens reconheçam que tu tens o poder de mudar o coração corrupto e mau, de modo que o poder destrutivo da língua se converta em poder restaurador e edificador. Que Deus nos conceda tais coisas. Amém.